Nesse primeiro módulo, o assunto que será abordado será de noções e comunicação de texto. Esse assunto você poderá acompanhar no seu material didático, que está logo no início da apostila. Bem, na unidade 1 abordaremos acerca de noções e processos de comunicação. E dentro desse assunto, na primeira aula, nós trabalharemos acerca da linguagem e a comunicação, da língua e comunicação e os seus conceitos. Em nossa primeira aula, o assunto é linguagem e comunicação. Para tanto, precisamos compreender o que significa linguagem. Ora, a linguagem é uma capacidade mental superior inerente ao ser humano, uma vez que os animais não se comunicam como os seres humanos comunicam. Nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de interpretar, de relacionar fatos e de lembrar. Nesse aspecto, é importante entendermos esses processos para aplicarmos ao nosso cotidiano de comunicação. E o que seria a linguagem? A linguagem são as várias formas de comunicação. Podemos nos comunicar com os nossos gestos, com os nossos olhares, podemos nos comunicar de forma escrita, de forma falada, podemos nos comunicar através de imagens. O ser humano desenvolveu inúmeras técnicas para se comunicar. E como nós somos seres sociais, a linguagem é muito importante no processo de socialização e de apreensão de conteúdo, de conhecimento. Então, nessa primeira aula, é importante que você tenha a consciência do que é linguagem, do que é comunicação e da relação entre a linguagem e a comunicação. Todas as palavras da nossa língua, elas têm sentido, têm significado e significação. Isso quer dizer que quando você aprende uma nova palavra, você precisa entender para que ela serve, qual é o funcionamento dela, qual é a função dela. Então, tudo que nós produzimos para os meios de comunicação e socialização precisam ter sentido. Para nos comunicarmos, como foi desenvolvido diferentes formas de linguagem, há diferentes formas de você compreender um conteúdo. Por exemplo, podemos aprender por meio da leitura, podemos aprender por meio da audição, ouvindo outras pessoas, assim como você está ouvindo e assistindo essa aula. Podemos aprender lendo imagens, podemos aprender de diferentes formas, porque nós temos a capacidade de interpretar os diferentes contextos de comunicação e de informação. Para tanto, você precisa selecionar os conteúdos quando você vai estudar e se organizar. Quando você seleciona esses conteúdos, você está organizando o seu processo também de comunicação e de aprendizagem. Então, a linguagem é propriamente os processos de comunicação que o ser humano desenvolveu sobre vários aspectos, sobre várias formas para que você possa comunicar. Então, quando nós usamos a linguagem, nós estamos utilizando também diversos mecanismos de comunicação. Por exemplo, quando você sai da sua casa e se dirige no trânsito e você olha para um outdoor. Esse outdoor está te passando uma informação, às vezes através de uma imagem, através das palavras, e mesmo assim, querendo ou não, você está se comunicando com essa imagem. As placas de trânsito, por exemplo, que são apenas símbolos, trazem uma linguagem para você. E por que elas são destacadas com cores distintas, cor vermelha, cor preta, cor amarela, para que o seu cérebro armazene essas informações de forma rápida? Imagine se uma placa de trânsito tivesse uma frase, não pare. Até você ler, você já seguiria o seu caminho. Então, essa forma de comunicação é para facilitar o seu cotidiano. Assim como as pessoas, por exemplo, que são surdas e que elas não conseguem se comunicar também através da fala, porque o fato dela não falar é uma consequência da surdez, ela foi desenvolvida a língua brasileira de sinais, ou seja, essa pessoa se comunica através de gestos, também uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. Uma criança, quando ela quer expressar
um sentimento, uma experiência que ela vivenciou, a sua própria imaginação, ela coloca no papel através de desenhos e dessa forma também ela está desenvolvendo uma linguagem comunicativa. Então, nós precisamos entender que todas as formas, todos os processos de interação social, através de imagens, através de sons, através de desenhos, de gestos, também nós consideramos uma forma de linguagem e, consequentemente, é uma forma de comunicação. Então, nessa primeira aula, aprendemos acerca do conceito de linguagem, que significa as várias formas de comunicação através dos diferentes meios e processos de interação social do ser humano. Na próxima aula, vamos aprender acerca da língua e o conceito aplicado ao ser humano e o processo comunicativo.